Olá, muito boa noite você, muito boa noite a você de casa. Bom, gente, a você de casa, já se inscreveu no nosso canal? Espero que sim, hein, ó, @Sucesso News TV no YouTube. Não se esqueça que aqui na tela, aqui, ó, tem a nossa Live Pix. Colabore aí com o nosso projeto, aí qualquer valor você ajuda no nosso projeto a crescer e com certeza vai fazer parte desse sucesso. Comigo hoje um tema muito interessante que eu estava conversando com ele aqui nos bastidores e eu falo que se o brasileiro se interessar por esse tema, vai ter muita gente comprando casa de leilão. Hoje nós vamos falar com Lucas Menezes, advogado e mentor de leilões. Hoje ele vai dar dicas de como comprar casas de leilões. Está interessado? Está precisando comprar sua casa? Olha, financiamento tem coisas diferentes aqui. Ele me contou várias coisas. Se eu fosse você, eu ficava na live. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que a gente possa cooperar, né, com o pessoal. A galera tem informação do que precisa. Esse é o objetivo. Isso, você me trouxe muita informação importante, hein? O pessoal aqui já está ligado aqui nos bastidores e tem gente aqui que vai comprar casa daqui a pouco, hein? Ótimo. Esse é o objetivo. O objetivo é que todo mundo tenha a informação e consiga usufruir efetivamente disso, né? Se apresenta para o nosso telespectador quem que é o Lucas, então, antes da gente começar? Bom, prazer a todos. Meu nome é Lucas Menezes, eu sou advogado. Trabalho também nessa parte de leilão de imóveis, do mentoria sobre leilão de imóveis. Trabalho um tempinho já com esse tema e descobri com esse tema aí que muitas pessoas acabam, infelizmente, não tendo acesso à informação devida, né? Sou professor universitário pela Unifiel, Faculdade de Osasco, pelo curso de Direito e, bom, vou tentar cooperar com vocês aquilo que eu puder transmitir de informação para que vocês possam usufruir, compartilhar, enviar, enfim, democratizar essa informação. Bacana, pessoal, porque eu já fiz algumas perguntas para o Lucas nos bastidores e eu já vi que tem muita diferença de leilão e consórcio. Inclusive, eu já vou começar perguntando para ele. Tem diferença, né, de leilão e consórcio, não é isso, Lucas? Mas tem muita diferença, né? Bom, o leilão, o consórcio, na verdade, vamos explicar pelo que não é, né? Uhum. O consórcio, na verdade, é aquele cara que a gente depende de um grupo, né? Então, primeira dica, se você ouvir que você tem que comprar ou deva comprar, estão te indicando comprar uma casa em sistema de cooperativa, a cooperativa é o sistema do consórcio. O que significa? Que se um não pagar naquele grupo, todos terão problema. Então, imagine um grupo com 5 pessoas. Para que alguém seja contemplado em algum momento, todos têm que ficar adimplentes. Claro que existem vários tipos de carteiras, cartas de consórcio, mas quase sempre é assim. E imóveis em sistema de cooperativa é um consórcio, ou seja, se em algum momento alguém deixar de pagar, a obra será atrasada. Então, essa característica já não é boa, porque você fica à mercê do bel prazer e da adimplência dos demais. E isso já não é legal, isso acaba criando problemas, né? É uma sociedade, na verdade, né? Exato. Aquele que pisar na bola derruba todo mundo, né? Exatamente. Igual o pinos do boliche, né? Quando um cai, outro derruba todos, né? Exatamente. Então existe uma grande diferença. Né? Enorme diferença, e aí eu explico por que o leilão tem esse outro critério. O leilão, qual que é a origem do leilão? Então imagina assim, alguém está devendo, tem uma dívida, seja ela qual for, essa dívida passa a ser judicial. Então existe um processo judicial onde está determinando que aquela pessoa tem uma dívida efetivamente que vai criar um problema para ela, por algum motivo gerou aquela dívida. Então, por exemplo, um carro que você comprou e não pagou, uma casa que você comprou e não pagou, um empréstimo, qualquer tipo de dívida que vai transformar-se em judicial. Bom, quando existe uma dívida, você será cobrado judicialmente por isso, e existem 2 tipos de cobrança. Penhora. Então, a lei fala, o Código de Processo Civil fala que a penhora é um mecanismo de cobrança, de exercer a cobrança. Então, existe uma inadimplência, existe uma dívida e você será cobrado. Então, será penhorado as suas contas. Então, toda vez que você ouvir alguém falar assim, bloqueou minha conta, é porque alguém está passando por um processo judicial de cobrança e o método de bloquear a conta da pessoa é um formato de cobrá-la, para que ela possa pagar aquilo que deve. Perfeito. Tentou bloquear, não achou nada na conta. Qual é o próximo passo? Então, é a penhora dos bens. Então, os bens que a pessoa tem, o carro, a casa, ele será penhorado. Essa penhora, ou seja, será levado a leilão esse patrimônio, vendido para satisfazer a dívida daquele processo. Então, qual é o objetivo? Pagar a dívida daquele processo, pagar a dívida que o processo está trazendo. E aí que vem o pior, e na verdade é pior para alguns e melhor para outros. Você fala assim, cara, tem uma casa de 200 mil sendo leiloada por 40. Por quê? É porque ela vale 40? Não. É porque
não está leiloando a casa para pagar a dívida do processo? Então, a casa será leiloada para satisfazer a dívida do processo e não pelo valor que ela vale. Por isso que, naturalmente, a casa, então, já automaticamente passa a ficar mais barata. Aí já onde vem a vantagem do leilão em vez do consórcio. Exato. Aí a vantagem para quem está comprando no leilão. Para aquele que perde, é horrível, né? Você saber que o patrimônio que você comprou está sendo perdido em valores inferiores. Mas para quem compra, inferior, né? automaticamente fica muito vantajoso. Na né? verdade, o que o banco vai cobrar ali é os juros, né? Essa diluição de dívida aí é mais o que o banco vai receber, é praticamente ele tira os juros e recebe aquilo que ele emprestou. Exato. Aquilo que você financia, você paga lá 100 mil, você vai imputar juros, você acaba pagando o dobro. Quando o banco pega de volta, ele só vai. O interesse dele é querer saber o que ele emprestou, só nem os juros ele pensa. Exato, Mais porque ou menos isso. na regra visual do banco, ele interpreta assim: essa pessoa não pagou para mim, eu já perdi. Vou tentar recuperar o máximo que eu puder. Sim. Mas mesmo assim, não vai recuperar proporcionalmente. Então, para o banco acaba no final ficando um prejuízo. Para quem perde a casa, naturalmente, muito mais. Mas para quem compra o imóvel no leilão, Vantagem de quem comprou. muito vantajoso, muito Bacana importante. aí, sem dúvida. Muito vantajoso, muito possível, né? Aí a regra daquela casa já não fica muito longe, né? Fica mais possível, né? Aí você falando do próprio leilão. Quais os meios que as pessoas possuem para evitar que seus imóveis financiados sejam direcionados a leilão? Porque o imóvel financiado pode ir a leilão também. Exato. Qual que é os meios que ele pode evitar de perder e ter esse caso de dívidas? Porque muitas vezes vai para leilão, mas a pessoa ainda contrai a dívida, né? Tem esse caso também de que a pessoa ainda assume dívida. Exatamente. Aí, ó, eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Onde quer que esse vídeo circule, o tempo que for que ele vai demorar para circular e quem quer que seja que ele alcance, eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo para meus alunos. Vocês têm duas opções aqui agora: aprender aqui de graça ou precisar pagar para aprender o que eu vou falar. Essa é uma grande vantagem. Presta atenção. Não é a fofoca que vai te enriquecer. Exato. Não, né? Presta atenção no que eu vou falar. Você tem um método, existem dois métodos. Então, nós estamos dizendo que a pessoa não conseguiu pagar, por exemplo, o financiamento de uma casa e perdeu a sua casa no leilão. Eu vou dar para vocês dois caminhos para vocês fugirem disso. Você sabia que se você está financiando... Imagina que você financiou o apartamento dos sonhos. E você está pagando lá... E suado, hein? E suado e não consegue pagar. Imagina isso. Por qualquer motivo. Você ficou doente... a pessoa que era casada divorciou, você perdeu o emprego, enfim, problemas, né, do cotidiano normalmente. Você sabia que antes você percebeu assim, nossa, vou ter problema para pagar meu apartamento. E agora? Você tem direito, dentro do curso do contrato de financiamento, uma vez dentro do contrato, ir lá no banco e falar assim, banco, eu quero suspender o meu contrato de financiamento. Sabe o que significa isso? Você tem direito a ficar 1 ano sem pagar. Você fica 1 ano sem pagar o seu financiamento, daqui 1 ano você volta a pagar com uma correção de juros de 0,5% sobre o valor da sua parcela. Então daqui 1 ano você volta a pagar. Não perde a casa. Fica morando normalmente na casa. Congela. Não quer dizer que você vai sair. Você vai suspender o seu contrato de financiamento. Ou seja, você fica 1 ano, você tem direito a ficar 1 ano sem pagar o seu contrato de financiamento. Muita gente não sabe disso, né? Que pode congelar o contrato, já fica desesperado, tem dormir, começa a vender bens, vende a sogra, né? Exato. Vende o papagaio. E não sabe que tem que congelar. E tá na lei isso. Exato. Né? Ó, não sugiro vender a sogra, tá? A minha eu não venderia. A minha é muito boa, amo ela, então não vende a sogra e não venda nada, porque você não precisa disso. No papagaio, isso nada, é um direito que você tem. Aí por que essa informação não chega em você? Porque naturalmente compensa deixar você em atraso, porque o atraso gera juros e os juros vai virando uma bola de neve até o momento que você perde o controle. Então essa é a primeira alternativa para você não perder a sua casa que você está financiado. Primeira alternativa. Então, para a gente entender, ele pode congelar o contrato até 1 ano. O banco isso. Tá na lei isso. Exato. O banco, ele tem que aceitar. Tá qualquer banco que faz o financiamento imobiliário, porque a habitação, a sua residência, o brasileiro, seguro, né? Exato, o brasileiro tem direito à moradia. É um preceito constitucional do artigo 5º da Constituição. É básico. A lei chama de direito fundamental. Dentro do direito fundamental, como é o direito à saúde, à educação e outros tantos, a moradia também é. Então é natural que as pessoas tenham problemas quando vão financiar, certo? Então o que você vai fazer? Percebeu que tem algum problema? Já se antecipa. A gente tem que ter uma política de prevenção e não reação. Você percebeu que a gente reage a um problema e não age para não ter o problema? Então, qual que é a ação aqui?
Ação é, vai no banco, percebi que eu vou ter um problema, tô doente, perdi um emprego, aconteceu qualquer coisa. Ó, eu quero suspender o meu contrato de financiamento. Então, no curso do contrato, você tem direito a fazer isso uma vez, use muito bem, que é natural, em algum momento você vai ter problema, isso é perfeitamente normal, tá tudo bem. Segunda opção, concorda comigo? Se você ficar pagando um financiamento em 30 anos, que é o que normalmente se faz em financiamento imobiliário, você vai ter problema? Você já pensou em pagar esse contrato de 30 anos em menos tempo? Já pensou em fazer isso? Como ele vai fazer isso? Como vai fazer isso? A amortização. Aí, presta bem atenção, pessoal. A amortização, essa é a palavra. A amortização, primeiro deixa eu explicar o que não é. Tá? O que falaram para você e você ouviu e tudo mais. Não é amortização que eu vou falar isso aqui agora. Não é amortização. Pagar a primeira e pagar a última. Paga a última porque a última é mais barato. Realmente é mais barato, mas não significa que não tenha juros. Esse é o ponto. Não é amortização ter desconto na parcela. Eu dei aqui 5 mil reais do meu FGTS que estava guardado para a parcela lá da minha casa. Que ótimo. A parcela era R$1.000 e agora a parcela caiu para R$ 998,80. Eu vou ter um desconto de R$1,20 até o final do parcelamento. Isso não é amortização, tá? Isso não é amortização. O que é amortização? O imóvel de 200 mil, quando ele é financiado por 30 anos, naturalmente ele vai virar 400 mil. Você já reparou isso? Dobra o valor. Isso dobra, né? Os juros vai fazer dobrar o valor original do bem. Mas o valor original do bem é 200 mil. Então, o que é a amortização? É pegar um valor a mais por mês, que não precisa ser expressivo, gigantesco. A depender do valor da parcela. Por exemplo, apartamentos em parcela de até 3 mil reais, você consegue amortizar com 150, 200, 250 reais. Então, o que você vai fazer? Sobrou lá do iFood, do McDonald's, do cinema, da Netflix, ou de qualquer outra coisa que você gasta, que você pode abrir mão. Não, né? Exato. Você tá achando que você tá falando em 1.000, 2.000? Não. 1.000, não, né? Você vai pegar lá os seus 150, 200 reais que seja, você vai no aplicativo do seu banco amortizar. Vai economizar um sábado na balada também, que custa mais ou menos isso pra sair, viu? Ou até menos, isso aqui é mais barato até, né? Sábado de balada, às vezes, para quem vai, é muito mais caro, né? O que você vai fazer? Você vai no aplicativo do seu banco, amortização. Ele vai te perguntar assim, quer amortizar na prestação ou no prazo do contrato? Prazo do contrato, ou seja, o tempo do contrato. Diminuiu o tempo do contrato. E vai perguntar assim para você, quanto você quer amortizar? Quero amortizar 150, quero amortizar 200 reais. E ele já vai te mostrar que vai reduzir a quantidade de parcelas do seu contrato. Então, um exemplo. Você paga a sua parcela todo mês R$1.000. Sobrou mais 200, 150? Aplicativo, amortização, prazo do contrato. Quero amortizar 150 reais. Automaticamente ele vai gerar um número de boleto para você pagar. Você paga pelo aplicativo mesmo. E você já vai diminuir uma parcela do contrato. O que significa? Se todo mês você fizer isso, pagar a sua parcela de R$1.000 e jogar mais 150 ou 200 para amortizar, então você não paga em 30 anos o seu financiamento. Você paga em 15. Vai diminuir pela metade o tempo do contrato. E não investiu um valor tão alto, né, Lucas? Baixo. Não, sobrou um dinheirinho a mais. Eu quero amortizar R$400 por mês. Então você não vai quitar o seu apartamento em 15 anos. Você vai quitar em 7 anos e meio. Aí você concorda comigo que 7 anos e meio... Você deduziu todos os juros. Você deduziu todos os juros. É mais prático de você não ter tanto problema como quem provavelmente teria em 30. Sim. E você reduz a possibilidade de perder o imóvel. Reduzindo pela metade o prazo, a dor de cabeça e o imóvel ser seu por uma coisa que você investiu pouco. Exato. Deixou de ir um sábado na balada, deixou de comprar um iFood no fim de semana e reduziu pela metade. Exato. Muito mais vantajoso, vale a pena pensar. Mas, Lucas, aí estão me perguntando aqui, deixa eu mandar um abraço para o Daniel Silva, que está falando oi, pessoal da Audicast também oi, obrigado para vocês aí, perguntando assim, eu não tenho dinheiro para fazer, eu tenho que ter dinheiro, muito dinheiro para ir para o leilão e falar dar remate, ou eu posso ir lá e pendurar a conta? Pode isso ou só pode ir para o leilão quem tem grana alta aí? Boa pergunta. Eu vou falar um filme aqui que todos nós já assistimos, As Branquelas. Já assistiram esse filme? Então, o filme, a TV, a mídia, ele coloca na nossa mente, às vezes, informações que não
são na prática como é a realidade. Você lembra um trecho do filme que tinha lá duas loiras estavam lá como se fosse um leilão de loiras, e aí o pessoal começou a oferecer, eu dou $1.000 por essa loira, eu dou 10 mil, eu dou 50 mil. Então o pessoal acha que leilão é isso. Que então, fica um monte de gente gritando, oferecendo mais, e quem tiver mais leva. Não é assim que funciona. No leilão de imóveis, você pode comprar parcelado. Sem dinheiro no bolso. Sem dinheiro no bolso. Que beleza, hein? Então, o que você pode fazer no leilão de imóveis? Vou explicar uma regra básica de leilão de imóveis. Você viu lá o imóvel? Eu sugiro vocês visitarem sites aí agora. Alguns sites que eu posso falar, depois a gente pode compartilhar links. Que Achado, Outlet de imóveis, Resale, Outlet de imóveis, Mega Leilões, Outlet de imóveis e outros tantos que tem por aí, mas esses são os que eu mais trabalho. Você vai perceber assim, que vai estar lá da seguinte forma. Valor do imóvel na primeira praça. O que é a primeira praça? É a primeira oportunidade de comprar esse imóvel. Então o imóvel vale 200 mil e está sendo leiloado por 100 mil. Que legal, já teve um desconto. Metade do então, preço, né? O que normalmente o pessoal faz? Fala, olha, para comprar parcelado, eu vou dar uma entrada de 5% do valor do imóvel, que no total de 100 mil, 5%, 5 mil, ok? E o restante você paga em parcelas por mês. Reduzidas em quantas vezes? E aí você pode parcelar em 360, em 180, sem nenhum problema. Mas você fala assim, caramba, não tenho 5 mil. Calma. Por quê? Porque... porque, Lucas, se for que eu podia pendurar, fazer fiado, existe a possibilidade do fiado, então? Por quê? Explico por quê. Porque a primeira praça é a primeira chance. E aí, o que é a primeira chance? Sabe quando você entra no site do Mercado Livre, por exemplo, e você vê assim, essa oferta termina em 3 dias, 4 horas, 20 minutos e 10 segundos. Você fica desesperado, fala, cara, eu vou comprar, porque senão eu vou perder essa oferta. Calma, no leilão, compensa você deixar zerar o cronômetro. Por quê? Porque se ninguém comprou na primeira praça o imóvel, o banco tem que vender. Então, naturalmente, ele vai abrir uma coisa chamada segunda praça. E esse imóvel de 100 vai cair para 50 mil. Nossa, tá parecendo a xepa da feira. Isso. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? 50 mil, você faz uma proposta mínima de parcelamento, porque o banco quer saber se você tem condição de pagar. Então, qual é a condição de pagar? 50 mil, 5% do valor de entrada, que daria 2.500, e parcela o restante que vai ficar pendente em 180, em 360 vezes. Essa é a forma. Tem imóveis, e aí é uma política que você precisa entender. Porque você precisa entender 3 coisas sobre o leilão. Você quer comprar para você morar, você quer comprar para comprar barato e vender mais caro, ou você quer renda passiva? Sugestão, compre o imóveis no leilão para alugar e ter renda passiva. Se eu fosse você, eu não ficaria acreditando que você vai se aposentar pela Previdência. Eu pensaria outro método de você gerar renda passiva, e é o aluguel. Por quê? Por exemplo, se você for nesses sites aí que eu acabei de falar e ver imóveis, porque o metro quadrado em São Paulo naturalmente é mais caro, mas o metro quadrado no Nordeste do Brasil, Bahia, até o Sul do Brasil, você vai achar imóveis lá, casas sendo vendidas por 30 mil, 40 mil, que você consegue comprar uma casa lá dando uma entrada de R$1.000, 1.500, R$800 e pagando parcelas de R$300 por mês, R$400 por mês, R$500 por mês, e você aluga isso. Aí pensa comigo, o imóvel se paga. Você comprou uma casa lá em Salvador, na Bahia, um apartamento. Você está pagando uma parcela de... bonito. Você tá pagando uma parcela de R$500 por mês. Você fala para mim assim, Lucas, eu não quero morar lá. Não tem problema. Aluga o imóvel por 1.000. 500 você paga o próprio financiamento do imóvel e 500 você fatura. Você não precisa morar lá. Bacana. Outros lugares, por exemplo, onde tem muito imóvel para leilão. Cidade Ocidental, que é um distrito de Goiás, próximo a Brasília. Como Brasília é um distrito político, então vira e mexe troca governo, então as pessoas compravam imóveis lá para morar. Saiu o governo, a pessoa sai de lá. Veio outro governo, veio outro. E assim fica rotativando. Então tem muita casa parada. Então você compra casas lá por 30 mil, 35 mil, 40 mil e aluga, investe, aluga. E aí esse é o mecanismo. É tentar entrar com a menor entrada possível e pagar a menor parcela possível dentro daquilo que você pode fazer. Então não precisa ser à vista, você pode pagar parcelado.
Uma pergunta que veio à cabeça agora. Preciso ter um nome limpo para fazer isso, né? Preciso ter o nome limpo para fazer isso? Alguns bancos têm esse critério, outros bancos não. Então, todos os bancos que você conhece e outros tantos que você não conhece, que você vai ver que tem bancos específicos que fazem financiamentos de imóvel, tem os seus critérios. Algum precisa necessariamente daquela questão do seu nome limpo, outros não. Não é uma regra geral. Não. Então, por exemplo, a pessoa que está ali, ou score baixo, ou tem uma dívida ainda em banco, ele tem a possibilidade de entrar no leilão. E agora deixa eu falar uma coisa para vocês, até aproveitar essa parte do score. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Banco nenhum analisa score do Serasa. Grava o que eu tô te falando. Banco tem uma coisa chamada rating. Rating é relacionamento com o banco. Então eu vou te explicar. Lucas, eu quero financiar um carro ou quero financiar uma casa e eu não estou conseguindo. O Itaú não libera, o Bradesco não libera. O que eu faço? Simples. Vai lá no Bradesco, vai no Itaú da vida, faz uma previdência privada, pagando R$50 por mês. Faz um seguro de vida, pagando R$30 por mês. Daqui uma semana, volta lá naquele banco e depois você me conta a história. Por quê? Como que o banco vai dar crédito para você se você não tem nenhum relacionamento com ele? Contrate um produto, tenha minimamente um relacionamento, e aí você vai perceber que o seu rating aumenta drasticamente, porque eu tenho rating e eu dou crédito para quem tem relacionamento comigo. Vamos pensar numa ordem natural? Se chegar uma pessoa agora e falar para você assim, paga um sorvete lá para mim, você fala, mas a gente não se conhece, não somos amigos, não namoramos, não somos nada, por que eu pagar um sorvete para você? Não, paga um sorvete para mim, independentemente se a gente tem um relacionamento ou não. Você pagaria um sorvete para essa pessoa? Não, né? Então por que o banco te daria crédito? Desenvolva relacionamento com o banco, natural. Contrate uma previdência privada pagando R$50, R$100 por mês. Importante, hein? Então, aí você vai perceber que seu limite de crédito vai crescer muito. Então, para com esse negócio de ficar olhando pro Serasa. Meu score aumentou, meu score caiu. Isso é score de assiduidade de pagamento de contas. E não quer dizer que o banco vai te dar mais ou menos crédito por causa disso, tá? Desencana disso. Então, namore com o banco. É isso que o Lucas está falando, né? Exato. Namora com o banco. Tem um relacionamento com o banco. Compra um produto do banco, nem que seja barato, lá pro banco entender. Ó, ele tá com a gente, né? Então, se ele tá com a gente tem que estar com ele também. Perfeito. Aí, Lucas, aí o pessoal fala assim, eu preciso comprar uma casa de leilão, eu não entendo nada disso. Eu preciso contratar uma empresa, um leiloeiro para entrar nesse mundo, ou eu posso ir sozinho? Como funciona? Perfeito. Gente, a ideia é que você não dependa de ninguém, tá? Que você tenha o conhecimento e o conhecimento basta para que você possa fazer aquilo que você quer fazer. Então, de uma maneira bem prática... Olha, aproveita, gente, com essas dicas, senão você vai ter que pagar por elas. Por isso que é bom assistir essa... De uma maneira bem prática, você não depende de advogado, não depende de leiloeiro e não depende de corretor de imóveis. Explico. A gente está colocando aqui um contexto dos bancos que estão leiloando imóveis para que você vá lá e veja uma oferta vantajosa e compre, né? Pergunta que parece simples, mas faz todo sentido. O imóvel é de quem? Não é do banco? Sim. Então vai no proprietário. Não vai em intermediário. Vai direto com o dono. Vai direto com o dono. Senão, vamos alugar direto com o dono. Vai direto com o dono. Né? Por quê? Vamos imaginar aqui. O imóvel, ele está sendo leiloado por... O imóvel vale 300 mil. Um apartamento em Barueri. Vamos pensar assim. Chega o leiloeiro e fala para você assim, estamos leiloando e achei um imóvel de 300 mil, está sendo leiloado por 100. Aí você fala, caramba, que legal. Vou ir, né? Porque de 300 para 100 caiu 200 mil. Já é um baita desconto, já está compensando de cara. Vou para cima. E se você descobrisse que, na verdade, esse imóvel vale 50 e que você deu 50 mil a mais da comissão do leiloeiro só para ele te mostrar que esse imóvel que estava aqui e você que está aqui tem que se encontrar. Você paga 50 mil só por causa disso? Ele é o intermediário que ganhou bastante. Não estou desprestigiando o trabalho, mas estou dizendo que o trabalho é necessário até um certo ponto de que você não tem um conhecimento. Se você tem um conhecimento daquilo, você pode ir diretamente. Então, gente, os bancos, você pode até pesquisar, por exemplo, no site da Caixa. Vai lá no site da Caixa. Ou nesses todos que eu te falei. Todos esses sites que eu te falei, eles remetem você para a página do banco.
Por isso que eu os indico. Os sites vão direto para a página. Ele é como se... intermediário. Exato. Esses sites, eles são como se fosse um booking. Eles vão te trazer as opções de imóvel, mas para você fazer o contrato, proposta, se inteirar, vai no site do banco. É o banco que tem essas informações cirúrgicas sobre isso, porque ele é o proprietário. Então, quando você vai no site do leiloeiro, o leiloeiro então vai associar você ao trabalho dele, para que você entenda que você depende do trabalho dele. E na prática e na verdade, você não depende do trabalho dele. Você pode ter, se você quiser ter, zero problemas. Mas você não depende. Existe uma coisa de querer ter e depender, né? É o preguiçoso, né, na verdade, que vai depender disso, né? Exato. Então, o preguiçoso paga mais caro, né? A ideia é que você entenda isso, a ideia é que você pesquise sobre isso e perceba, cara, não dependo, quero ter o conhecimento, saber onde eu vou acessar as informações e eu mesmo vou procurar. Na prática tem que ser assim. Aí a gente vai perguntar para você o seguinte: quais os cuidados que a gente deve ter antes de fazer uma proposta? Falar assim, eu tenho um dinheirinho suado, que fui lá, juntei, às vezes 5 mil, 6 mil, juntei com a minha namorada, juntei com a esposa, com a sogra de novo, vou colocar a sogra no rolo, e eu quero dar um lance no leilão. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para não perder esse dinheiro e para realmente investir no lugar certo? Primeiro, jamais envie dinheiro em contas de particular. Jamais envie dinheiro em contas de pessoa jurídica que não seja os bancos. Bancos, quando você faz uma proposta de leilão através do banco, o banco emite um boleto para você pagar. Sem intermediário. Exatamente. O recebedor do boleto vai ser a instituição bancária que está leiloando para você. O Bradesco, a Caixa, o Itaú, o que seja. Então, o recebedor, o favorecido, tem que ser o banco. Jamais nenhum tipo de particular ou nenhum outro tipo de empresa intermediadora. Sempre direto na mão do banco. Outro ponto. Tentar dar a entrada no menor valor possível. Você não precisa desprender de valores absurdos de entrada. Exemplo. Sai pegando empréstimo do Exato. pai para poder dar um lance maior. Exato. Toda vez que você ouvir assim, ó, dê o seu FGTS como entrada, pague a entrada de tanto. Gente, esse valor, ainda que seja direcionado legitimamente para pagar uma entrada do imóvel, ele não vai fazer nem cócegas no valor total do contrato, porque ele vai ser jogado diante dos juros. Então, a grande estratégia é dar o menor entrada possível e pagar a menor parcela possível. Não utilize o seu FGTS como entrada para pagamento seja um apartamento de uma construtora, seja um apartamento de leilão, não importa. Não dê FGTS como entrada, porque não vai surtir efeito nenhum prático naquilo que deveria abater o valor do contrato. O que você faz com esse dinheiro do FGTS? Guarda. Quando você entrar no financiamento, aí sim você utiliza esse valor... Volta lá na amortização. Para usar na amortização que você pode fazer sozinho no aplicativo do seu banco, sem depender de ninguém. Tudo no aplicativo. Exato. Bancos, eles têm os seus métodos, os seus aplicativos, as suas logísticas. Sugiro você estudar banco mais flexível, um banco mais adequado. Não estou falando mal dos outros bancos, não é isso? Mas hoje, na prática, os bancos que eu vivencio, que são a Caixa, o Santander, o Itaú, me parece, nesse primeiro momento, que são bancos para serem mais flexíveis disso. Não tive a oportunidade ainda de trabalhar nesse sentido com o Bradesco, com o Banco do Brasil, mas... vale para o seu estudo de entender, né? Qual que é o banco que é mais flexível, moderno, acessível, para que você tenha essas informações aí de uma forma mais prática, porque você sozinho pode fazer sem precisar passar dinheiro pela mão de ninguém. Tá bom? É uma proposta ideal hoje de leilão, para inventar leilão, não existe aquela história de dar muito dinheiro, dar muita entrada. Uma proposta ideal seria o que caber couber no seu próprio bolso. Exato. Existe uma regra básica dos bancos de aceitar pelo menos 5% do valor do imóvel. Então, se eu for arrematar uma casa no leilão que vale 40 mil, eu vou dar uma entrada de 2 mil e o restante eu vou financiar ali muitas vezes. Então, é interessante que você ache a melhor oportunidade. Tem bancos que têm regras a mais, tem bancos que são mais flexíveis. A ideia é que você que encaixe no seu bolso e você consiga fazer de uma forma tranquila, né? Que seja possível para você, né? Tem muita gente que paga R$2.000 de aluguel por mês aí. Hoje o aluguel tá tão caro no nosso país, né? E já paga isso e ela pode ter essa possibilidade de pensar
De repente eu estou investindo dinheiro jogando fora, porque aluguel é um dinheiro jogado fora, só ganha quem está recebendo. Exato. Eu não sei se eu não sei se você também teve, eu particularmente tenho experiências horríveis com aluguel. Então, aluguel é uma das coisas que eu detesto e vou influenciar você a detestar isso. Saia disso. Tenha o seu próprio imóvel. Receba o aluguel em vez de pagar. Acho que esse é o melhor... O recebedor, não o pagador. Exato. É o melhor caminho que tem nessa questão de aluguel. Ser o recebedor, né? Então, porque o aluguel é um dinheiro que você joga fora. E de repente você pode investir esse dinheiro aí. Aí você aconselha morar na sogra ou não? Então, aí você precisa pensar, tá? E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Até brincando nesse exemplo de sogra, de sogro. Eu tiro da sogra porque o pessoal entende bastante, né? Não, e aí, deixa eu usar esse exemplo então, sempre inimiga, gente. pra falar pra você assim, ó. Gente, muito legal, às vezes as pessoas vão casar e aí fala assim, eu vou construir na casa do meu sogro, na casa da minha sogra, alguma coisa do gênero, né? Gente, sugiro você pensar nisso. Não descredibilizando sogro e sogra, né? Espero que vocês tenham bom sogro, boa sogra, como eu tenho os meus, são muito boas pessoas. Pode Mas dar um abraço pra ele, isso, meu sogro e minha sogra, meu sogro já tá com Jesus nesse momento, mas minha sogra tá em casa, deve estar nos vendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe, só pra voltar um pouquinho no tempo pra você entender. Por exemplo, imagina você que tá me vendo, eu chego pra você e falo assim, eu tô com um problema. Você tem um puxadinho aí pra me construir um barraquinho no fundo do seu terreno? Aí eu vou lá e construo um barraquinho. Tá se enfiando num buraco. Moro lá um pouquinho, aí troco por casa de tijolos, aí fala pra você tá sendo gente boa comigo. Deixa eu fazer um relógio de água e de luz pra não ficar explorando você. Já tá deixando eu morar no seu terreno, é o mínimo que eu posso fazer. E fico lá 1 ano, 2, 5, 10. Fiz isso, eu vou ter direito de solicitar o uso capião daquele espaço que eu tô morando. O que é o uso capião? O direito por tempo de uso. Mais de 10 anos, comportamento de dono, porque construí lá, e nunca tive uma oposição sua. Não sabe disso, hein? Juridicamente. Independentemente se seja meu parente ou não. Não interessa. Eu vou conseguir. Então... Só que tem uma exceção para essa regra. Sabe qual que é? Se você construiu na casa do sogro ou da sogra, no terreno, na laje, seja qualquer for, divorciou, saiu, você perdeu tudo. Você não tem direito a reivindicar a propriedade que você construiu. O máximo é o custo material que você gastou para reformar ou construir. Agora, aquela casa vai ser sua? Mas ele consegue na justiça rever o que ele gastou ali? O que ele gastou, se ele conseguir provar que ele gastou, que ele reformou, que ele melhorou... Ok, mas a propriedade disso você não terá. Então é mais prático, mais aconselhável você procurar uma casa de leilão ou um financiamento que seja que você queira investir, em vez de dar decisões assim que você acaba perdendo tempo e dinheiro, né? Bacana, tá vendo? Vai morar lá na casa da sogra e constrói o puxadinho no fundo. Conheço gente que fez isso, viu, Lucas? Cuidado. Construiu e gastou um dinheirão, depois, tiveram que passar fome. Muito cuidado. Bom, deixa eu te perguntar. Eu moro aqui em São Paulo, mas de repente eu gostei de uma casa lá em Fortaleza, lá no Ceará, que acho bonito. De repente falo assim, quero aposentar daqui a uns 10 anos aí, eu quero ter o meu cantinho lá no Ceará. Eu posso, daqui de São Paulo, ir lá no leilão do Ceará e comprar uma casa? Ou tem algum limite de município para isso? Tem alguma regra que não deixa? Tranquilamente. Você pode ir para qualquer lugar do Brasil. As plataformas de leilão são online. Você faz a proposta de maneira online, estuda o seu imóvel, faz a proposta, recebe o contrato de financiamento. Por exemplo, um exemplo da Caixa Econômica Federal. Vamos imaginar que você comprou uma casa no Ceará. E aí, quando você financiar pela Caixa, a Caixa fala assim, diga a agência que você quer assinar o seu contrato. Você coloca a sua agência aqui do município de São Paulo que você mora, e o seu contrato vai para lá e você assina lá e tá tudo certo, sem nenhum problema. E a minha casa lá? Aí é a sugestão. E aí vocês vão entender. Comprar as escuras? Aí é a minha sugestão que vocês vão entender. Olha só, quando você financia por esses bancos que eu estou falando, por exemplo, tem um corretor de imóveis que vai intermediar essa questão. Pegar o documento na Caixa, pegar na imobiliária, levar no cartório de lá onde está o imóvel. Como é que faz tudo isso? Então, se é financiável pelo banco através do leilão, você não paga o custo do corretor. Esse corretor faz esse trabalho gratuitamente para você. E aí... não tem custo? Não tem custo. E aí você fala assim, tá, e agora? O que eu faço com aquela casa? Eu não vou morar lá? Ué, você não já tem um contato do corretor? Ele já não falou com você? Tudo bem, senhor Manuel. Senhor corretor aí em Fortaleza? Sou corretor em Fortaleza. Legal. Cara...
você que fez essa documentação aí pra mim, você quer administrar a minha casa? Administra aí, Uma troca eu quero X de aluguel por mês, o restante que o senhor conseguir cobrar mais aí da região é do senhor. Então você já tem uma pessoa cuidando da sua casa pra você, que é uma pessoa oficial, credencial da própria Caixa. E de confiança, na verdade, né? Perfeito. Tá, aí eu fui lá, comprei a casa lá no Ceará. E daqui a pouco o cara me liga e fala assim: ô Fábio, só tem o seguinte, essa casa que você comprou tem um inquilino. Ele diz que não vai sair. Como que a gente procede para tirar esse cara aqui? Já está inadimplente, porque o proprietário vendeu a casa, fez todos os trâmites legais, e o caboclo tá lá e fala assim: eu moro aqui, ninguém daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Como que eu faço para fazer isso com o cara? Perfeito. Ó, primeira alternativa, então, vai custar para você R$35. O que é isso? Nossa, Carta que você vai enviar para o Correios. Você vai sentar aí no seu computador, vai escrever assim, ó, notificação judicial. Prezado Lucas, eu comprei a casa que você está morando. Entendo que o seu momento é um momento muito difícil. Por isso, vou disponibilizar para você o prazo de 30 dias para que você saia do imóvel. Fechou a cartinha, foi no Correios e enviou no endereço da casa. A pessoa recebeu, sabe que tem um prazo de 30 dias para sair. Né? Não saiu. Sairá com poder de polícia. Aí já vai ser uma saída coercitiva. Então, envolve justiça. Então eu sugiro que você verifique antes. Seja humano. Não tem problema comprar imóvel ocupado, porque a pessoa vai sair. Mas seja humano, notifica, dá um prazo. Tem uma família lá, às vezes crianças, né? Uma história. Dá um prazo para a pessoa sair. A pessoa não saiu de maneira por ter uma índole que o caráter ficou ali prejudicado, um caráter duvidoso, você vai ter que acionar o poder de polícia para tirar a pessoa de lá. Mas a pessoa irá sair. Mas aí também fica a dica de você verificar com o corretor que você falou lá do outro lado, de confiança. Tem gente na casa, como está a situação, também seria ideal a pessoa também dar uma verificada, né? Para não ser pega de surpresa também, né, Lucas? Porque imóveis vão ter, para você arrematar, ocupados e desocupados. É interessante que você já arremate um desocupado para não ter esse problema? Mas às vezes você gosta muito de imóvel e ele está ocupado. É um problema? Não. Vai por esses caminhos que esse problema vai ser resolvido. Bacana. Só aproveitar antes rapidinho, pedir pessoal, aqui a gente tá com a Live Pix aqui, ó, você mostra pra gente aqui, ó, é para colaborar aqui, ó, pra gente continuar trazendo um Lucas da vida, para dar essa aula que a gente tá tendo aqui, ó. Sabe aquele sonho da casa na praia, que tem muita gente que fala, quando eu quero me aposentar, eu quero ter uma casa na praia, mas tá muito caro, eu não tenho 200 mil. Olha o Lucas dando uma aula de como você comprar. Então tá aqui, ó, a Live Pix pra gente, ó, qualquer valor que colabora com o nosso projeto aí, pra gente continuar trazendo pessoas incríveis como o Lucas para trazer esse tema muito importante. Então, deixa de colaborar. Ô, Daniel, você tá na live aí, ó, pode mandar que você falou que ia mandar, viu? O Danilo também tá aí, ó, manda aí pra gente aí, colabora com o nosso projeto. Ô, Lucas, eu comprei um imóvel. Tá, eu posso comprar o que? Casa, apartamento, terreno, eu posso comprar, sei lá, mesmo terreno no cemitério, porque ninguém quer comprar terreno no cemitério, né? Ninguém quer. O que eu faço com ele? Eu posso investir, eu posso revender esse imóvel, eu posso alugar, como você está falando, eu posso deixar lá abandonado, de repente. Ele vem para o meu nome normalmente depois que ele é leiloado. Perfeito. Quais são as possibilidades que eu posso fazer com esse imóvel que eu comprar? Porque tem gente que vai comprar para morar, lógico. Mas, por exemplo, eu já tenho um imóvel, vou comprar mais um. Eu posso investir, posso vender de novo, comprar mais barato. Conta pra gente quais são as possibilidades que uma pessoa que compra um imóvel de leilão, que vive disso, muita gente está vivendo disso, quais são as possibilidades que ela pode fazer com um imóvel de leilão hoje? Ele não é travado em nada, né? Exato, não tem nenhuma trava, você pode vendê-lo, aí fica a sua escolha, né? Por exemplo, às vezes a pessoa arrematou uma casa de 50 mil, gastou mais uns 10 para dar uma melhorada na casa e vendeu por 100 mil. Teve um lucro de 40 mil, né? Nessa somatória aí. Assim, fica ao seu critério o que você quer fazer. Existe uma modalidade de venda, você que está aí nos ouvindo, eu vou trazer um conceito novo para você dar uma estudada. Se chama multipropriedade. Você já ouviu falar naquele parque Terma dos Laranjais, na cidade de Olímpia? Se você sabe que lá tem um parque aquático gigantesco e em todo o redor daquele local existem os apartamentos. E os apartamentos são de multipropriedade. Como assim? Vou dar um exemplo para você. Você está acostumado aí com o conceito de delimitar terra, lote. Eu tenho aqui um terreno, quadradinho. Um pedaço é meu, um pedaço é de fulano. Você sabia que dá para lotear o tempo também? Então, vou te explicar o que é multipropriedade. Multipropriedade, o proprietário, ele é proprietário da fração do tempo daquele imóvel. Explico.
Por exemplo, esses apartamentos que eu falei de Olímpia, hoje vende-se muito apartamentos assim. Você paga um valor, o apartamento vale 300 mil, por exemplo. Só que você paga um valor bem abaixo, 30 mil, por exemplo. E você será proprietário todo janeiro. E fevereiro? Aí eu posso comprar o direito de usar fevereiro. Outro compra o março e outro abril. Então nós vamos ter 12 proprietários para um imóvel. A multipropriedade saudável, na minha visão, é a multipropriedade onde a pessoa consegue usufruir pelo menos um mês. Porque se naquele mês eu não for lá, eu posso alugar. É dela. É dela. O que você quiser fazer, você faz. Eu posso alugar. Então, por exemplo, você comprou um imóvel de leilão e tem muitos. Lá em Olímpia, no Terma dos Laranjais, e você arrematou um imóvel lá, aí você viu que aquele apartamento legal, é um apartamento assim muito legal. Você fala assim, cara, vou vender por 300 mil esse apartamento. Legal. Aí você fala assim, putz, mas eu não vou arrumar uma pessoa, não vou arrumar alguém que tenha 300 mil. Mas você consegue arrumar 12 pessoas que tenham 25? Já fica mais fácil, né? Não fica bem mais fácil? Cada um terá a propriedade e um período de tempo. Sempre que for em local turístico, sempre que for em local de grande demanda, praia, parque aquático, Campos do Jordão tem muito isso também, né? Lugares turísticos, você vai conseguir ter imóveis de multipropriedade. E se você arrematar um imóvel lá, você pode vendê-lo como multipropriedade. Porque às vezes você não vai arrumar um único comprador, mas vai arrumar vários compradores que tenham valores inferiores, que para eles compensa muito, porque aí, vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar, assim, ó, que você arrematou uma casa de multipropriedade em Campos do Jordão. E você tem direito e você pagou 30 mil por ela. Você tem direito a usar todo dezembro. Quanto que você acha, se você fosse passear com a sua família, para passar uma semana em dezembro em Campos do Jordão, uma semana, você acha que você vai gastar quanto? Você vai gastar uns 3 mil, 4 mil reais. Bonito. Certo? Então quer dizer, em 2 anos, praticamente, você quita o que você investiu do próprio imóvel. E o restante é lucro, é faturamento. Todo dezembro vai pingar aquele dinheiro para você. Seria um bom investimento para quem quer casa de temporada, divide por 12. Bom para quem ficar com dezembro, né? Pelo que eu entendi. É uma alta demanda, né? Dezembro, janeiro, julho, altíssima demanda. Então, é interessante ver os momentos, os horários e os locais também, né? Ah, tá. Você pode ler para mim, Anselmo? Eu não vi na tela. Daniel Silva, assunto bem interessante, parabéns, Fábio. Apareceu aqui no papel. Ah, para mim não apareceu aqui, agora apareceu. Obrigado, Daniel, valeu aí pela Live Pix aí, obrigado mesmo aí, obrigado por participar. E, voltando ao assunto, porque eu não sabia, eu posso comprar casa dividida aí, Anselmo? A gente pode dividir um lote aí, viu? E não seja o lote do cemitério, as 12 gavetas que a gente divide, não. Viu? Multipropriedade, isso é um conceito americano que vem para o Brasil, às vezes as coisas demoram muito para chegar aqui, assim como o conceito do coworking, por exemplo, que já existe há muitos anos nos Estados Unidos, demorou um pouquinho para chegar para cá, tem gente que nem entende isso ainda, o que é. Natural. A gente faz isso, viu? Né? Exato, a gente dilui o tempo para entender isso, mas para a questão de propriedade, se você percebeu que você arrematou em local turístico, local de alta temporada, de alta demanda, você pode vender dessa forma. Às vezes você não arrumou um grande comprador, mas tem vários interessados. Por que não fazer negócio com todos, né? Mas fica uma dica também, que se você dividir em 12 pessoas o imóvel, que sejam pessoas de confiança, né? Idôneas, né? Pessoas que saiba que não vai ter dor de cabeça. Exato. Envolver o relacionamento de 2 pessoas já dá problema, né? Você sabe, né? Normalmente nessa multipropriedade, por exemplo, em Olímpia, você já chega lá e o quarto é mobiliado. Então, por ele estar dentro de um condomínio, quem faz a manutenção dele é o próprio condomínio. Sim. Aí você imagina um condomínio que por mês vai sair numa casa assim de 300 reais por mês do condomínio. Divide isso por 12. Não vai dar 30 reais por mês, vai dar 27, 26 reais. Exato. Então, assim, compensa muito. É vantajoso. É muito vantajoso para todos, acaba sendo um mecanismo possível. Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro exato para pagar tudo aquilo, mas tem uma pequena porção, ou ela consegue arrumar esse crédito de algum lugar e consegue pagar, ela já terá uma propriedade. Pergunta, como fica a escritura dessa multipropriedade? Na escritura ficam os 12 nomes? Fracionado para os 12 proprietários. Sério? Pelos terços mesmo? Exato. Aí, sugestão, gente, multipropriedade de 12 proprietários com cada um direito a um mês. Pelo menos. Exato. Tem mais multipropriedade? Tem mais. Tem multipropriedade de 15 dias, cada um tem direito a 15 dias. É assim, o máximo que dá para negociar. Agora tem muitas outras multipropriedades que vendem
5 dias do ano para um, 5 dias do ano para outro. Aí eu já acho muito pouco, porque a pessoa não consegue usufruir nada. Se ela não conseguir naqueles 5 dias ou não conseguir alugar, ela vai ter problemas. Eu já não acho uma multipropriedade saudável. Acho que já abusa pelo menos um mês para você conseguir usufruir legal. E eu posso fazer isso em imóveis aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou comprar um apartamento, eu posso dividir em 12 proprietários, mas aí cada um ganha, é um investimento, cada um ganha um mês de aluguel. Por exemplo, eu alugo lá, compro uma casa lá num condomínio em Alphaville, vamos dizer assim, e a casa custa 5 mil, vamos fazer uma conta, 5 mil de aluguel por mês. Aí compro em 12 proprietários, cada um fica com 5 mil por mês. É um investimento bacana, até interessante. Pode ser feito assim também? Os municípios, eles têm legislação independente. Então, cada município se comporta de uma forma. Os municípios turísticos, como por exemplo Olímpia, Campos do Jordão, eles já são super aderentes a isso. Aí a gente tem que entender se naquele município onde está aquele imóvel, se é aderente, se não tem nenhuma obstrução, se não tiver, nenhum problema. Bacana, porque ó, bem interessante, viu? Achei muito interessante essa história de dividir tarefas. É igual você dividir tarefa, você divide leilão. Exato, multipropriedade é o nome. Então a vantagem, aí você está vendo a vantagem de um leilão e do consórcio. O consórcio você paga, mas você vai envolver várias pessoas, vai pagar mais juros. Tem um amigo meu, Marcos, eu vou falar para você, fica de olho aí, depois eu vou falar com o Lucas para te conhecer aí, que você vai mudar a sua modalidade de comprar seus imóveis aí, que ele compra de consórcio. Então. Eu já falei para ele que ele está perdendo dinheiro, Marcos, você vai assistir depois esse vídeo e depois eu vou puxar a sua orelha. Lucas, aí o pessoal fala assim, mas eu também eu quero comprar outra coisa. Aí tem o famoso carro de leilão. O carro de leilão pode ser comprado em leilão também, claro, mas ele perde valor. É vantajoso? Tem outros bens que eu posso comprar além dos imóveis, do carro? Eu posso comprar até eletrodoméstico no leilão? Existe essa possibilidade ou não? Existe. Aí, pessoal, aí uma coisa muito importante, tá? Vamos fazer uma divisão aqui, um marco. Bens imóveis, casa, valorizam conforme o tempo. Eu nunca vi uma casa desvalorizar, evidentemente, a não ser que ela seja abandonada, né? Mas, em regra, valorizam. Bens móveis, carro, moto, entre outros, desvalorizam. Então, leilão de carros. Temos um leilão de carros que acontece presencialmente toda quarta-feira na Raposo Tavares, ali, rodovia. Sugestão: quero comprar um carro no leilão? Posso? Pode. Mas vá presencialmente, leve um mecânico de sua confiança, peça para que ele avalie o carro, para que depois você faça uma oferta. Tá? Por quê? Porque a lei diz que nesses bens dessa forma, há uma alta probabilidade de existir uma coisa chamada vício redibitório. O que é isso? Um vício oculto. Sim. Que aparentemente naquele momento está tudo bem. E ao longo do tempo, ou em pouco tempo, o vício fica mais evidente e prejudica a qualidade ou a finalidade do objetivo. Então, eu sugiro que você faça isso. Agora, temos leilões de eletrodoméstico, celulares. Recentemente, a Receita Federal fez um grande leilão de peças que ficaram paradas na alfândega. Nós temos leilão de semoventes, que são... escuta o que eu vou falar, hein? Você nunca mais... Sabe quando você está passando lá o canal da antena parabólica e você passa lá no canal do boi e você passa direto? Quanto que você acha que vale uma cabeça de gado? Eu sei, porque eu já conheço. Mas depende se você compra por arroba, né? Hoje em dia uma arroba aí tá valendo 200, 300 reais. Geralmente um boi tem 15, 20 arrobas. Você vai ganhar aí 6 mil em cada boi, mais ou menos. Tá. Um gado saudável hoje... Isso depende do gado. Não pode ser um garrotinho, você vê. Exato. Tem que ser um Nelore, tem que ser... Isso. Vamos falar de pedigree, né? Mas um gado, né? Saudável hoje, que tem a condição de gerar prole, por exemplo... Sim. Saudável, sem nenhum problema, você vai encontrar nos leilões a cabeça de gado hoje por 200, 300 mil reais. Sim. Você vai achar. Então, quer dizer, isso é propriedade rural. Logo, vai para leilão, se a pessoa deve, logo alguém compra. Então, você pode comprar esse de 200 por 20 semoventes em leilão, obras de arte em leilão. Temos instalações que foram hospitais, hotéis, salas comerciais. Pesquisa depois também. Isso é uma modalidade de leilão que nós chamamos de contrato de produtividade ou contrato de resultado. Cada um fala de uma forma isso. Explico. Imagina que eu vendo um terreno para você e fala assim: eu vou vender esse terreno para você por 10 mil. E aqui dá para você plantar batata e vender batata. Beleza. E aí você comprou o terreno, foi plantar batata, você trabalha no meio rural e deu uma batata. Quanto que vai custar esse terreno para você? 10 mil. 10 mil. Agora vamos imaginar que a terra é muito frutífera.
E você conseguiu ali coletar 30 toneladas de batata. Eu posso chegar para você e falar assim, não é mais 10 mil não, agora é 50, porque a terra foi produtiva, você conseguiu ter produtividade. Eu posso fazer isso? Não, vai ficar pelos mesmos 10 mil. Então, o contrato de resultado é aquele que você compra sem saber o resultado daquilo que ele vai te produzir. Sim. E você assume o risco. Isso acontece muito na... Quanto negativo. Quanto positivo, quanto negativo. Isso acontece muito na pesca, isso acontece muito no meio rural. Aí eu vou trazer para o leilão. Pesquisa aí no YouTube. Leilão de depósito de garagem. Sabe o que é isso? Na região de São Paulo tem um monte disso agora. Marginal Tietê deve ter um monte. Você tem um monte de coisa na sua casa, você não tem mais espaço. Você vai numa empresa que aluga uma garagem, um depósito. E você paga um aluguel por mês para deixar todas as tranqueiras lá. Tem gente que para de pagar. O que acontece? Aquela garagem com o que tem lá dentro passa a ser da empresa. O que a empresa faz? Leiloa. Aí o cara vai lá e compra e abre a garagem. E vai descobrir. E vai descobrir o que tem lá dentro. Então você pode achar roupa usada. Tá parecendo aquelas caixinhas surpresa. Exato. Como você pode achar joias, você pode achar dinheiro guardado, você pode achar moto. Tem gente que deixa pequenos veículos. Então também existe a modalidade de leilão. Entre outras tantas modalidades. Aí eu sugiro que você pesquise, né? Carro, leve um mecânico de confiança para esse cara fuçar no carro inteiro, né? Para esse cara olhar esse carro inteiro e ter uma convicção do que o problema que tem naquele carro, naquela moto, antes de você dar uma oferta. Mas existe leilão de todas as coisas. Por quê? E aí até concluo essa parte dizendo isso. O Código de Processo Civil diz que qualquer coisa, qualquer patrimônio que a pessoa tiver, pode ser o celular, sim, pode ser penhorado, pode ser apreendido para ser leiloado e pagar a dívida. Exceto, que a lei fala, aqueles indispensáveis para a manutenção da vida da pessoa. Então ninguém pode entrar na sua casa e tomar sua geladeira, seu micro-ondas, seu sofá, sua TV. Beleza? Pensa nisso. Mas agora imagina aquele cara que deve para você, tá devendo R$1.000 para você. E fala assim para você, mas eu não tenho como pagar. E agora? O que eu faço? Mas esse cara na casa dele tem uma geladeira de 30 mil. Que ele joga o jogo do tigrinho na porta da geladeira. Tem essas geladeiras, de verdade. Então, a lei diz que esses de alto valor serão levados a leilão, sim. Porque é discrepante. A pessoa vende uma coisa, tem uma dívida, tem um débito e tem um patrimônio exorbitante que poderia quitar naturalmente aquela dívida que ela tem. Então, aquilo, joias, vestidos caros, bolsas de grife, né, para moda feminina, masculino, ternos de alto valor. Então, tudo isso poderá ser diluído e levado a leilão para quitar a dívida, tá? Então, isso não está isento de ser leiloado. Por isso que bens móveis também são leiloados. E no caso do esperto, que não coloca nada do nome dele? O caso do esperto que não coloca nada no nome dele, ele tá procurando não ser lastreado, né? Uhum. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antigamente, existia a figura do detetive, do investigador, sim, que pesquisava sobre as pessoas. Não precisa mais disso hoje. Sabe por quê? Existe Instagram, existe Facebook, e as pessoas ostentam as coisas nas redes sociais. Naturalmente, aquele que você deve vai printar lá o seu Instagram, seu Facebook, seu status do WhatsApp e demonstrar o padrão de vida que você está levando. Está incompatível com o que você está dizendo que não tem dinheiro. E hoje a rede social serve como prova. E é meio de prova a rede social hoje. Inclusive, você pode pegar o seu... Você pode... Eu até falo isso para os meus alunos. Uma vez que você mandou um áudio no celular, uma vez que você bateu uma foto, é para sempre. Aquilo nunca mais se acaba. Você pode destruir o seu celular. A autoridade judiciária, se ela quiser, ela pode usar sistemas para puxar dados dos seus celulares, ainda que ele esteja praticamente destruído. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com que foto você tira, cuidado com as coisas que você anda usando aí no celular. Você conversa perto do celular, ele escuta, viu? É meio perigoso mesmo. Já percebeu? Já. Você tá batendo um papo, vamos comprar um celular, e aí você tá passando aqui no Facebook e começa a aparecer anúncio do celular em venda? Cuidado. É o próprio Google que escuta. Deixa eu fazer, agora uma curiosidade minha. Existem dois tipos de imóveis de famosos, que eu vou pontuar dois que estão parados na justiça, já foram para leilões, não foram arrematados, que eu estou falando do imóvel do Clodovil, que acho que você conhece, e o da Hebe, que foi ali do Morumbi, que é famoso, está abandonado, que ela morou na primeira casa, não é a casa dela, é a primeira, e vai para leilão e não remata. É vantajoso comprar esse tipo de imóvel para vender, porque foi de famosos, ou a pessoa ainda não chegou por esse ponto? Como que você enxerga esses imóveis de famosos, por exemplo, como o Clodovil, que teve
lá em Ubatuba e da Hebe, como que você vê? É vantajoso uma pessoa investir no imóvel desse, reformar e falar, é a casa da Hebe? Ele consegue ganhar alguma vantagem sobre isso? Ou você acha que é normal e a pessoa não investe porque ela realmente vê como um imóvel normal? Naturalmente, talvez até a dificuldade de arrematar deve ser pelo alto valor do imóvel, né? Sim. Mas quem tem esse valor para dispor, não entendo que se incomoda disso. Os artistas, isso acontece muito com jogadores de futebol. Uma casa que um morou, o outro vai morar. Então isso é muito natural. Agora, os problemas talvez não sejam para quem é o artista e para quem tem esse dinheiro para comprar, talvez nem seja o problema do dinheiro ou da imagem do imóvel que ficou de algum outro parente. Mas é muito provável que o problema esteja em questões alheias ao leilão, que é por isso que você tem que estudar. Quando você vai arrematar o imóvel, dentro da página do banco, o banco fala assim, ó, esse imóvel está associado ao processo tal. E te dá um resumo do que está acontecendo naquele processo. Você entende falar, tranquilo, dá para comprar. O imóvel, o banco explicou aqui que esse imóvel era de uma pessoa que deveu, o banco tomou e está leiloando agora. Então, normal, né? Fluxo normal. Mas tem imóveis que, por exemplo, desse caso de artistas, a expressão popular é embargados, presos, travados. Em quê? Em inventários, herança que pode ser de alguém, dívidas tributárias altíssimas, impostos altíssimos atrasados. Então, toda vez é importante ter esse estudo do imóvel. Por quê? Porque tem pessoas que vão com tudo no leilão e aí não presta atenção, que às vezes, além de pagar o imóvel, vai pagar o imóvel e todo o IPTU atrasado. Vai pagar o imóvel e todo o condomínio atrasado. Então, antes de ir no desespero, lê tudo a descrição. Toda vez que você vai para qualquer banco, tem um edital. O que é o edital? É um documento que vai explicar toda a história daquele imóvel. Então dá uma lida com calma, né? Entendi aqui, não tem nenhum problema, tá tudo certo, né? Hoje você tem, se você não quiser pagar profissionais para interpretar para você, você tem uma coisa chamada inteligência artificial, que eu não acho que explica tudo, porque a inteligência artificial se baseia no conteúdo que já está na internet, que foi escrito por pessoas. Então sempre se precisa de pessoas. Mas artificialmente, né? Exato, mas você pode ter um entendimento, ter uma compreensão para entender se o porquê seria prejudicial arrematar esse imóvel ou não. Muitos dos imóveis, então, de artistas estão embargados, presos, pelo fato de terceiros interessados estarem travando a situação, dizendo, eu tenho direito a uma parte, eu sou herdeiro. Eu não concordo com o valor do Eu não concordo com o valor. Que nem, por exemplo, se vocês fizeram uma pequena pesquisa aí, vocês vão ver que, por exemplo, o Gugu, agora recentemente, nos imóveis, ele está passando por isso. Porque apareceu uma outra pessoa dizendo que tinha um relacionamento afetivo com o Gugu e toda a partilha de bens dele está sendo travada ou prejudicada de alguma forma nesse momento, porque se discute se essa pessoa tem parte nisso ou não. E se já foi dividido? Retorna tudo? Então, aí existe a anulação do testamento ou a anulação do inventário, para mostrar que a forma como foi dividido não foi a forma mais coerente. Então também tem que tomar cuidado, foi uma dica boa de que quando você entrar no leilão aí, verificar a situação do imóvel. Perfeito. Olha o processual desse jeito, como é a casa do Clodovil e da Hebe, então você vai ficar a ver navios, porque de repente você está comprando uma coisa que você está lucrando e você vai tomar um belo de um prejuízo. Né? Exato. E o edital, por isso que está sempre posicionado na página do banco. O banco coloca na figura, na folha de rosto, na página do imóvel que você está olhando, um botãozinho, um link onde está escrito edital. É um documento em PDF que você vai baixar e ler. E prestar atenção. Leia. Não pode, o pessoal hoje tem muita preguiça de ler. Quando você lê, você não é pego de surpresa. Perfeito, é isso. Então é isso, Lucas. Chegamos ao final. Passa muito rápido. Nossa, rico de informações. Eu vou rever esse podcast daqui a pouco, mas eu quero agradecer muito pela sua participação, muitas informações aí, vai enriquecer muito a gente, muito o nosso telespectador, e obrigado por ter aceitado nosso convite, e fico convencido de retornar novamente aqui para trazer mais temas aqui, e a casa também é sua aqui para agradecer, e fica aí pelos seus agradecimentos finais para o nosso telespectador. Perfeito, quero então agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema. O objetivo, gente, é que vocês tenham informação e usem sem depender de ninguém. Tem dúvida? Estuda, pesquisa, reveja, zero problemas. O objetivo é que você consiga ter esse entendimento claro do como você aplica, sem depender de pessoas e dentro da sua condição. Achar alguma coisa dentro da sua condição. O que eu vou falar para você agora é certeza. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Você paga sim um financiamento de uma casa, seja diretamente da construtora financiando ou de um leilão, em valor inferior ao que você paga hoje do seu aluguel.
Se você paga aluguel, você consegue com valor inferior pagar o financiamento de uma casa direto na construtora ou de leilão, que economiza e é algo seu. Todo aquele que fala assim pra você, não compre as coisas, usufrua. Eu moro de aluguel. Esse cara já tem a casa própria, é por isso que ele tá te falando isso. Tem muita gente que vende, né? Não acredite nisso. Faça o seu. Terra e tijolo nunca vai desvalorizar. E é esse o anseio desde os primórdios da humanidade. Qual é o problema nisso? Nenhum. Então, também vá. Quero que você use essa informação, compartilhe, fale com pessoas. Esse é o objetivo, que você tenha esse conhecimento. Tá bom? Então, muito obrigado novamente pela oportunidade. Fico à disposição e espero ter contribuído alguma coisa aí com o pessoal. Se quiser divulgar suas redes sociais, fica à vontade também. Bom, pessoal saber dos seus trabalhos. Exato. Se quiser falar com o Lucas também, alguma consultoria, ele dá consultoria sobre leilões. Exato. Se tiver alguma dúvida, não consegui ver a live, não consegui entender, o Lucas está aqui, a gente também tem o contato dele, também entra em contato com a gente, mas ele passa as redes sociais para você chamar ele nas redes sociais. Isso, minhas redes sociais, Lucas Menezes ADV, eu sou advogado e não estou te chamando para ser meu cliente na advocacia, até porque o código de ética não me permite fazer tal tipo de publicidade, mas estou disponível lá para ofertar para você conteúdo, para que você tenha informação de maneira gratuita e se liberte aí das coisas como te prendem, né? Porque a única coisa, né? Como diz os grandes filósofos, as grandes pessoas, que é o conhecimento, é a única arma, ferramenta que a gente tem para conseguir nos libertar de fato. Já diria nossos pais, né? O melhor, o que a morte não nos tira é o conhecimento. Perfeito. É o conhecimento. Lucas, Perfeito. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Com o nosso convite. A casa é sua aqui para voltar mais vezes, trazer mais assuntos, porque eu vim com muitas informações e estou voltando com muitas informações e você de casa também com certeza está voltando. E a você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mais uma noite de quarta produtiva. Deixou de ver aquela novela? Pode ter certeza que aqui você viu mais informações importantes e relevantes. Com certeza aqui no Fábio e Você, no Sucesso News TV, no Grupo FBB Comunicações. E de segunda a sexta a gente tem um podcast diferente aqui a partir das 8 da noite. Amanhã tem o Bielzinho com o nosso Fala Meus Goleiros, o nosso garoto prodígio de 12 anos, que vai trazer uma novidade muito importante para você. E na sexta-feira o nosso piloto da nave, Lugar Alto, aí, o Anselmo Dietrich, o nosso podcast cristão. Obrigado pelo carinho da sua audiência, se inscreve no nosso canal, assista esse conteúdo e passa para o vizinho. Como eu falo, bate ali no vizinho e passa, porque realmente o Lucas hoje foi excepcional. Uma boa noite para todos, muito obrigado, fique com Deus e até amanhã às 5 da tarde no STV News. Tchau, tchau.